O Jornal da Justiça está de volta para falar de um caso que vem acontecendo com uma certa frequência na internet. Numa rede social, um paciente reclamou da demora do atendimento num hospital. Postou até a foto de uma atendente que, segundo ele, não estaria trabalhando direito. A funcionária pediu indenização, mas ela foi negada pela Justiça. Além de interagir com amigos, muitas pessoas estão usando as redes sociais para fazer denúncias e reclamações. É o caso de Bruna. Recentemente, ela denunciou um problema no refeitório da universidade em que estuda. Eu fiquei revoltada porque o restaurante universitário aqui da Universidade de Brasília sempre dá problemas na caldeira para eles poderem cozinhar, então eles sempre fecham o restaurante e a gente fica sem opção de almoço. Ela esperava que, com isso, mais pessoas ficassem sabendo e o problema fosse resolvido. É uma ferramenta que consegue atrair várias pessoas que se conhecem, que não se conhecem, e dá pra gente se organizar, e várias marchas, vários protestos já foram feitos através de Facebook e dá muito certo. Em Minas Gerais, um homem também usou as redes sociais para reclamar sobre o serviço prestado por um hospital público. O homem postou no Facebook imagens que mostram uma mulher, a recepcionista de um hospital municipal de Unaí, falando ao telefone com a cadeira reclinada e as pernas para cima. Na legenda das imagens, ele escreveu que esperou mais de 20 minutos na fila para ser atendido. A mulher pediu na justiça a indenização pela divulgação das imagens, mas a Justiça Mineira entendeu que a divulgação das fotos não violou o direito de imagem, porque a publicação teve o intuito de transmitir informação e não de denegrir a imagem da funcionária. Mas é preciso ter limites ao fazer reclamações ou denunciar por meio das redes sociais. E para falar mais sobre esse assunto, sobre reclamações postadas na internet, principalmente usando imagens de terceiros, a gente recebe aqui no estúdio o advogado André Luiz Menezes, especialista em direito eletrônico. Doutor André, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. A gente vê na reportagem que são dois casos, né? Vamos tentar explicar primeiro, doutor. Um é o do direito de poder reclamar, usar uma rede social para poder reclamar. E o outro é de quem foi reclamado, no caso, né? Ela também pode pedir indenização, né? Nesse caso, qual é o direito que prevalece? Exatamente. Aí existem dois pontos controversos, né? Eles estão... existe o direito de reclamar do cidadão que está buscando serviço público e o direito da imagem. O direito da imagem é um direito constitucional previsto lá no artigo 5º e também consagrado lá no artigo 20 do Código Civil. Mas lá no artigo Código Civil, no artigo 20, ele estabelece em que condições essa imagem pode ser proibida, o seu uso pode ser autorizado. E para, lá especificamente, para a manutenção da ordem pública, ou seja, para o interesse público, essa imagem ela não está protegida. Então, naquele momento, a Justiça entendeu que aquela pessoa, aquela servidora ou funcionária, ela estava ali faltando com a sua obrigação e o consumidor ou o cidadão que estava buscando aquele serviço, ele tinha o direito de denunciar para a manutenção do interesse público, para a manutenção da ordem pública. Quer dizer, então, que o direito de denunciar prevaleceu nesse caso, né? Prevaleceu. O interesse público prevaleceu sobre o privado. Geralmente é sempre assim? Sempre assim. O interesse público ele deve prevalecer frente ao privado. Eventualmente, nós temos categorias de pessoas que têm uma proteção ainda maior, né? O caso da criança e do adolescente, que a imagem dele é sempre proibida, se for exposto numa situação que vá causar algum dano à imagem daquela pessoa. Tem algum limite para poder usar uma rede social para reclamar? Porque a impressão que dá é que é uma coisa assim, muito tênue, né? Tem um limite para isso? Sem dúvida. Nesse caso, ninguém estava atacando a honra daquela pessoa, ninguém estava falando sobre os cabelos dela, se estavam da cor correta, a vestimenta, não. Estava sendo denunciado o procedimento enquanto servidor ali, enquanto funcionário, enquanto prestador de serviço. Então, o limite é você informar. A rede social é uma rede de informação, de denúncia, nunca de você querer ali impor o seu pensamento sobre determinada pessoa, causando ali um dano, colocando em situação de constrangimento. Ficou claro ali na reportagem que o paciente ele estava reclamando, como o senhor mesmo disse, da atendente, da funcionária. Mas e quando o ataque é pessoal? Sim, toda vez que o ataque for pessoal e que isso não puder ser comprovado, porque quando é um ataque, normalmente ele é fundamentado numa vingança. Então,
ele é fundamentado num sentimento individual daquele que está atacando. Normalmente ele está sujeito aí a uma indenização. Agora, quando tem fundamento, se você está fazendo uma denúncia de um crime ou de um comportamento inadequado, e se ativer a questão da finalidade, por que você está fazendo aquilo e para quê, normalmente você estará protegido, porque o direito de informação ele é superior ao direito da imagem. No caso de pedido de indenização, é contra quem? Contra a administradora da rede social ou contra a pessoa que postou? Nesse caso que está sendo discutido, inclusive isso é alvo de discussão no marco civil da internet, está sendo discutido para saber a responsabilidade do provedor que mantém aquela informação, se ela é objetiva ou subjetiva, mas enfim, normalmente a pessoa busca a indenização frente àquele que colocou a informação e caso aquele provedor que mantém aquela informação no ar não retire, ele passa também a responder pelaquela obrigação. Para a gente fechar, qual é a dica para quem gosta de usar rede social? A dica é continuar usando e sempre usar a rede social de maneira a atingir a sua finalidade. Qual é a finalidade? Informar, manter a sociedade informada, manter a sociedade unida nos seus pensamentos, sem causar dano a terceiros. Obrigado, doutor André Luiz Menezes, pela sua participação. Até uma próxima.